Meu nome é Irmão Marcelo, sejam bem-vindos ao canal Revelação. Apesar de eu ter mudado o nome algumas vezes, porque eu tento sempre procurar inovar, mas o importante não é o nome. Eu procuro mudar o nome a fim de conseguir fazer uma colocação e uma articulação diferenciada sobre os diversos vídeos que eu falo, que envolve a política nacional, a política internacional, a religião e no conjunto, religião geral. Não importa se ela é judaica, ela é islâmica, se ela é sunita. Há uma diferença entre islamismo e a igreja sunita, e a sumeriana, e a protestante, e a de Calvino, enfim. Tudo fazem parte da ciência humana, a ciência do comportamento humano. A ciência do comportamento humano, apesar de eu não ser cientista, científico na área da psicologia, eu já tive um pouco de contato com alguns assuntos relacionados com o comportamento humano. Eu já fiz alguns vídeos falando como é fácil dominar as mentes das pessoas. As pessoas são um escritório aberto a tendências de filosofias. Elas, por sua vez, foram criadas para poder manter as pessoas sob controle. E na grande maioria dos seres humanos, eles são, vou colocar aqui uma forma ainda mais agressiva, são seres bipolados. Você sabe por que eles são assim? Porque eles têm tendência a acreditar em mitos e micos. O ser humano sempre tem a esperança, Você pode ver que a maioria dessas religiões, todos eles têm um Deus. Eu vou citar para vocês aqui a religião do Egito, a religião mais complexa e das suas várias dinastias. Vamos colocar aí a 4.500 anos antes de Cristo, onde os gnomos dividiam o delta e o sul, o norte e o delta. O sul é hediondo dos deuses, dos mitos, dos cavaleiros negros. Pode-se dizer essa imagem de uma rainha negra, e do lado do sul, uma deusa branca, que na verdade não era bem branca por causa das misturas. Nós vemos que a origem dos negros vem de Cã, pela irrelevância das épocas que nós vemos. Muitos cientistas tentam contestar essas evidências históricas, trazendo às vezes até a surrealidade ou a posteridade de deuses que se incorporaram e tiveram relações com mulheres. Possivelmente isso aconteceu, a Bíblia relata isso lá no livro de Judas, e explica, e fala dos Néfilins, tomaram forma de homem, tiveram relações com as mulheres, e dali surgiram homens gigantes de 3 metros, de 2,80 metros, sendo que alguns desses temas relacionados às filosofias e ciências gregas explicam que muitos desses homens eram muito lentos nos seus combates. Eles eram homens lentos, e não eram tão velozes. Então, alguns até colocam a evidência que Atenas haviam alguns desses homens grandes, mas foram rapidamente vencidos, por causa da organização militar e o preparo militar dos exércitos gregos. Então, a história se desenrola entre os fatos, os acontecimentos descritos, aonde o autor e o pesquisador andam sobre uma mesma linha de conhecimento. Isso não tem como você dizer que não é evidente. Há pouco tempo agora, tem um rapaz que não para de crescer, ele tem os seus movimentos até lentos, mas ele é grande, e por causa disso pode apresentar problemas na espinha dorsal, nos joelhos. Aí já é a área de medicina, não é meu campo.
O meu campo é poder trazer para vocês a realidade dos acontecimentos, das histórias e suas evidências. Da palavra de Deus, quando ela relata sobre os seus apóstolos e seus discípulos, muitos confundem os discípulos com os apóstolos. Negativo, apóstolos são apóstolos, discípulos são discípulos. O apóstolo são aqueles que viram e contemplaram a face de Cristo. Eles trouxeram para Cristo para relatar as evidências das 13 cartas do apóstolo Paulo, que fala muito das igrejas e suas deficiências por causa da ciência humana, porque a própria Bíblia ela foi escrita quase toda em grego, muito pouco em hebraico. Muitos que, pelo contrário, acham que a palavra de Deus, a Bíblia em si, foi escrita posteriormente pela igreja judaica. É um grande erro, porque o judaísmo não acredita no Jesus Cristo vindo. O judaísmo prega o que o idealismo judaico e a igreja judaica reformista e ortodoxa, tanto na Rússia como Israel, fez uma aliança com os Estados Unidos e o Império Britânico para predominar a maçonaria deste tempo, a este século conduzido. Então, a ciência do comportamento humano prediz que o homem pode manipular a arte quando você desconhece um assunto, quando você não conhece um assunto e você é envolvido no assunto. Aí eu vou citar sobre a grande polêmica, não sei o que estou falando, entra lá nos vídeos do próprio Nando Moura, que está contestando completamente o Jair Bolsonaro e suas teses de um partido de direita, Salvador, constituída a um idealismo judaico, estão caindo cada dia mais por terra. E isso já aconteceu no passado, e muitos se iludiram. Então, o que falta para nós, que somos evangélicos, é o conhecimento dessas particularidades. Vocês querem ver uma coisa? A transição do governo, né? Eu digo transição em duas partes, né? A partir de 1830, Irineu o Barão de Mauá, ele foi um articulador da coroa britânica, porque em 1840 ele viajou para a Inglaterra, tornando-se assim um banqueiro inter-inglês, aonde ele fundou o próprio Banco do Brasil. Claro que não foi ele em si, mas ele foi um homem com suas particularidades, pelas suas tendências a ter um olhar diferente para os negros, para a mão de obra que eram os grandes fazendeiros que na época exploraram. E com isso, ele terminou sua vida na velhice pobre, porque gastou toda a sua fortuna para ajudar, e ele não está incluído na Bíblia. Mas ele foi um homem que, na minha opinião, pelo que eu já li, pouco que eu já li dele, ele fez mais do que muitas dessas religiões que pregam o idealismo. Quem são essas religiões que pregam esse idealismo? A Igreja Universal do Reino de Deus, que escravizou o povo, escraviza o povo. Igreja que tem aí, reúne mais de 10 mil pessoas num templo, 15 mil, 20 mil, 30 mil pessoas em templos enormes, né, que gastaram milhões com o dinheiro do trabalhador, daquele que realmente, que por medo ou ganância, acabou caindo na lábia de um idealista que criou a imagem de um Deus Salvador, a qual ele não tem nenhuma ligação com o povo. Nem as promessas do Velho Testamento, e eu desafio qualquer pastor me dizer isso, prometem uma nação ser libertada. Jesus não veio para libertar Israel. Jesus veio para libertar os que estavam fora do caminho.
as ovelhas, ele veio buscar as ovelhas perdidas, as doentes, e isso não tem lábios, nem rico e nem pobre. Então, o que acontece com o ser humano? Muitos de nós já nascemos, né, com a tendência do bem e do mal. Porém, segundo alguns cientistas baseados em estudos feitos na Universidade de Boston, nos Estados Unidos, agora me lembrei, concluíram que boa parte do ser humano tem tendência mais à maldade, a ser mais canibal do que racional. O que é a racionalidade? Segundo os cientistas do comportamento, a racionalidade é a forma em que você tem uma visão ampla dos assuntos, aonde você adquire conhecimento. Aí entra uma questão: até onde o seu conhecimento pode amadurecer e torná-lo ele em prática? É evidente que nós temos a capacidade, né, de conseguir aprender muita coisa. Mas há uma diferença entre você aprender e exercer. Porque você pode aprender, ou no caso, você ter a noção, mas talvez você, na prática, não consiga se desenvolver. Porque nós somos limitados. Deus não é limitado. Nós somos a semelhança de Deus. Semelhante não é a mesma coisa. Como o próprio Igreja Universal tenta colocar na cabeça, né, e colocou na cabeça do Jair Bolsonaro, que nós temos essa possibilidade, e isso é mentira. Primeiro, Brasil, Malafaia, não é escolhido de Deus. Valdomiro, né, o que vem de sungas ungidas, o que vem de meias, a Igreja Universal, a que vendeu mais de 50 mil vassouras por R$1.000, as que vêm de Reino do Senhor, de repente se uniram para libertar o país da sua própria escravidão. Meus amigos, se libertem dos seus próprios demônios. A igreja romana adotou um método científico depois da queda de Constantinopla, que era um porto em que fazia fronteira com a Turquia. Todas as especiarias vindas da Índia passavam pelo canal de Suez e o Mediterrâneo. Pela ilha de Creta, né, aonde eram desembarcados as mercadorias e eram transportadas por outros navios até a chegada do porto de Constantinopla. Quando os povos otomãos reuniram todas aquelas castas árabes e tomaram o porto de Constantinopla, seria impossível fazer esse comércio. Então aí o que a Igreja Católica conseguiu fazer? Uma aliança com o Reino de Castela, Portugal, tá? França, Espanha e Inglaterra. E a própria Itália, formando a quinta entente da época. Mas prestem bem atenção. Quando eles conseguiram reconquistar o porto de Constantinopla, durante essa época de transição, foram criados templários. O que são os templários? Os templários, eles vêm da ordem, né, do Vaticano, ou no caso, serviu ao Templo de Salomão. Baseando-se nisso, a Igreja Universal criou o templo Templários, servindo à ordem de Deus. Mentira do diabo. Porque Deus nunca, em nenhuma parte bíblica, prediz que nós usaríamos da espada e da força e colocaríamos um termo de um lado salvador e o outro lado demoníaco. Muito pelo contrário, Jesus disse para os seus discípulos: pregai em toda a terra, e aquele que crer será batizado. E ele disse: fazei discípulos sobre todas as terras distantes. Naquela época, nem tinha-se o conhecimento que existia na América, porque ela não havia ainda sido descoberta. Apesar de ser habitadas, como o México, pelos Incas, né? Assim também alguns sumérios na Colômbia,
e ainda e os índios, chaéns, astecas, né, previdos os povos cretenses, ingleses antigos. Então, o que acontece? Quando a mistura de conceitos filosóficos com exerções filosóficas de homens e a Bíblia se faz um caldo muito grande e as pessoas comem. O Malafaia faz livros, né, impressionantes, milaborantes, homens que são dotados como um poder fenomenal de fazerem 5.000 ou até 1.000 livros. Uma mentira ferrenha, porque um autor, quando faz um livro, né, além dele ser uma pessoa altamente dedicada à escritura, que nem eu mesmo tenho essa capacidade, como já me pediram para fazer isso, seria impossível de fazer isso, né? Isso, na minha visão, o que eu faço de melhor é alguns textos explicativos, da maneira que, quando uma pessoa diz assim, não, Marcelo, esse cara aí, eu falei todos eles, por quê? Gente, pense bem, vamos lá, vamos pela lógica. Qual literatura que vocês estão lendo que possivelmente um homem pode mudar tudo, se o próprio Jesus não conseguiu, se o próprio Deus não conseguiu? Nunca houve na história da humanidade nem Ricardo, coração de leão, considerado como o rei dos templários para invadir e tomar Jerusalém, conseguiu, porque eles nunca conseguiram retomar Jerusalém. Como é que você pode acreditar nisso? Simples de explicar. Porque, infelizmente, né, a palavra de Deus ela tem que se cumprir. Primeiro, ela tem que ser desqualificada. Segundo, o Espírito Santo de Deus ele tem que ser colocado de lado. Terceiro, a maçonaria, ou seja, como você veja, os Illuminatis, os dominadores, aquela família real que você vê na Inglaterra, todo mundo fala da Inglaterra, mas muitas pessoas se esquecem dos impérios. Muitos esquecem dos reis de outras nações que predominam. Assim, a própria sociedade eurasiana, ela foi destruída em 1917 com a Revolução Bolchevique. Mas por que eles foram perseguidos? 3 fatos dos métodos que explodiram a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial surgiu entre um conflito entre a Áustria, né, e agora fugiu a minha mente, entre a Áustria e um país próximo ali na fronteira. Áustria, e houve um conflito também com a Turquia e a Alemanha, a Sérvia, Áustria e Sérvia. 3 agentes da Sérvia, ou no caso 2 agentes da Sérvia, matou Federico Ferdinando, que era, bem dizer, um conde, né? E ali foi um pretexto para começar a Primeira Guerra Mundial. Vamos lá. Por que as guerras acontecem? Porque por trás das guerras há pessoas que vão ganhar milhares de dólares. As guerras, elas também geram evolução científica, evolução da idade contemporânea, porque quando as guerras, pensem bem, quando as guerras na Idade Média houve para que a Idade Média fosse uma das maiores idades, e por que a sociedade pós-moderna, no caso a Idade Moderna, durou tão pouco? Porque ela foi a transição de paz e evolução cultural. Ninguém quer isso. Você sabe por que não quer? Como é que eu posso acreditar que existe um Estado posterior que defenda uma razão, né, em defesa de uma família, enquanto esse próprio Estado serve às oligarquias que dominam e destroem as civilizações? Vou colocar outro ponto. Como uma Alemanha destruída pela Primeira Guerra Mundial, em 1918, num vagão na França,
fez assinar um acordo ao qual delimitava todos os pontos aonde a Alemanha não teria mais nenhuma condição de desenvolver a sua própria indústria e pagar milhões de marcos alemães em ouro em suas reservas para a Polônia e para outros países que sofreram com a guerra. Bem dizer, como que uma Alemanha, em menos de 15 anos, se tornou uma potência militar? Será que dinheiro dá em árvore? Será que ao Hitler, chanceler eleito pelo povo nazista, esfregou a lâmpada, saiu um gênio e se transformou? É obviamente que existe uma surrealidade na mente das pessoas quando elas não analisam os contratempos. Com quem ele fechou? Para se entender o que são os Illuminatis, temos que se entender primeiramente quem são os governadores, quem são os donos de terras, quem são os grandes latifundiários, quem são as grandes empresas, quem são os bancos. Porque dinheiro, já falei, dinheiro não nasce numa árvore e nem pé de banana. Então, para entendermos como funciona essa dinâmica, temos que entender como funciona a mente do homem. E para entendermos isso, é simples entender que o Machate, um dos maiores economistas da Alemanha, voou para a Inglaterra, conversou com banqueiros, conversou com Neville Chamberlain, conversou com Dallier da França e também com representantes dos bancos interamericanos de desenvolvimento do Texas, ou Banco do Texas, aonde estavam se ganhando milhares de dólares. Com a promessa maçônica, já que Adolf Hitler era apadrinhado como maçom, e a grande Europa, eles viram como berço das grandes torres a entrada do rei, a qual iria triunfar o domínio europeu e mundial da época. Aí devemos entender que essa dinâmica e essa transição social e política, tudo tem a ver com o sistema que é praticamente manipulado. Até os nossos remédios que tomamos é manipulado. Porém, Hitler traiu a confiança, quebrando o contrato e invadindo a Polônia, quebrando o contato com os Illuminati e fechando com os comunistas uma ideologia de Yuri Sokovich. Não é uma ideologia de Karl Marx. Quem fala isso é burro, abestalhado e não tem conhecimento de história. Outra coisa, o nazismo é uma ideologia de um nazifascismo italiano que tem mais a ver com a pura raça ariana do que uma multi-alienação comunista, que todos seriam iguais perante a terra, sem nenhuma ideologia, sem nenhuma liberdade, em que o Estado fala sobre todos e todos falam pelo Estado, em que não há liberdade sexual, nem liberdade intelectual. E durante alguns anos do comunismo, todos os livros de filosofia eram queimados. A mesma coisa que a Igreja Católica, durante anos, acusavam os filósofos e cientistas de serem feiticeiros e levados para a tribuna da fogueira para a purificação exorcista. E não é isso que a Igreja Universal faz? Não é isso que ela prega neste governo, a qual ela defende essa ideologia mentirosa, hipócrita, achando que o Brasil, que é uma colônia, estendida. Aí vou falar sobre a colônia. 1830, a oligarquia dos grandes feudos que dominavam o nosso país. Eles é que decidiram quando que a república poderia ser feita. Daí então, meu amigo, a república só foi... A independência é uma coisa, a república é outra. Mas por que isso acontece? Tudo tem a ver com o café do Brasil, tudo tem a ver com a madeira do Brasil, com o ouro do Brasil. Porque ninguém faz nada à toa. É a mesma coisa a abolição, que é precisa
Isabel, né, escreveu. Bom, ela foi o quê? Um bode expiatório para poder fazer ali um acordo diante das suas oligarquias ou dos seus monarcas, dos seus reis, a qual Londres se tornou milionária. Com o quê? Com a razão ilógica do pensamento humano. O comportamento humano, deveras, às vezes ele lê uma matéria ou ouve uma pessoa falando um vídeo, mas procura entender a dinâmica daquilo. Veja se realmente aquilo é verdade. Os negros estão livres e soltos. Bem, para fazer o quê? Para trabalhar de quê? Para comer o quê? Meu amigo, aquilo não foi para os negros, mas foi para os latifundiários. Agora me responda uma pergunta. Você acredita mesmo que esses governos trabalham para os povos? Então, meus amigos, que Deus possa abençoar vocês. Hoje o vídeo foi mais ideológico e filosófico, mas com uma razão de uma sinceridade. Pensem, tudo que vocês forem fazer, projetem. Tudo aquilo que você ouvir, procure saber. Porque o conhecimento, ele tira a alienação. A como você deixar de ser alienado? É obviamente que sim. Mas isso aí depende da sua capacidade de raciocínio lógico. O raciocínio lógico, né, levado a sério, nessa sociedade não é levado a sério. Então, que Deus abençoe vocês, que desejo para vocês um melhor ano, que o próximo ano para você seja o melhor, que Deus abençoe, enriqueça a vida de vocês, mas procurem entender a dinâmica. Esse vídeo serviu para esclarecimento de todos os fatores. Eu tentei reunir todas as bases, né? Nem todos que estão na política são picaretas, nem todos que estão na política são manipuladores, mas eles são manipulados. Essa é a grande verdade. Não adianta você achar que o Brasil vai mudar, que o mundo vai mudar. O mundo é assim, foi feito para ser assim, e enquanto estiver nessa razão social, vai continuar sendo o que é. Mas existe muita gente boa, muita gente aí com a capacidade de conseguir desenvolver uma racionalidade, uma razão social para todos. E que Deus abençoe a cada um. Amém.